Salve, salve, morceguetes e morcegotes, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui da Caverna do Morcego. Hoje, dando continuidade à discussão aí do Redes e Ruas, mídias sociais e ativismo contemporâneo, livro de Paulo Gerbaldo, traduzido aqui pela Daphne Mello e publicado pela editora Funilaria, beleza? Então a gente tá aí, a gente passou um pouco sobre o que foi a Praça Tahrir, o que foi o Egito, e hoje a gente dá sequência à discussão sobre os indignados da Espanha. Então, você que chegou agora e ainda não conhece, ouve pelo menos o episódio anterior, o vídeo anterior, para entender um pouco do que a gente está falando sobre a Espanha, de qual momento histórico a gente está falando, mas a gente está falando ali dos indignados, e o autor ele começou a organizar um pouco sobre os grupos que estavam ali e que construíram o que foi chamado 15M, que é a data realmente onde começam a ocupar as praças. Beleza? Eu sou Marcos Morcego, comunicador político aqui da Caverna do Morcego. Queria lembrar que os recadinhos aqui embaixo são muito importantes e é sobre eles que eu vou falar agora, tá? Então, queria lembrar vocês que, além aqui do nosso canal do YouTube, que tem quadros para além desse quadro aqui de leitura e discussão, a gente tem o nosso podcast, Caverna do Morcego, disponível em toda a plataforma de áudio. A gente também tem aí parceria com a Autonomia Literária, com a hashtag cupom Morcego na Autonomia, com o cupom hashtag Morcego na Autonomia, que te dá 20% de desconto em todo e qualquer produto lá no site da Autonomia Literária. Com a editora Terra Sem Anos, a gente tem um livrinho publicado lá, Por uma Implosão da Sociologia, e eles também têm vários descontos e vários livros da hora, então dá um pulinho lá também. E aqui a nossa revistinha Clio Operária, que você pode levar os textos de graça aí, produzidos por uma galera muito foda, uma galerinha de frente. Então se liga, Clio Operária no Instagram ou nos websites aí, que vocês vão achar o site da Clio Operária. Lembrar vocês aí que o apoio de vocês é o que mantém esse projeto rolando. Então curte, comenta, compartilha, segue a gente nas redes sociais que estão passando aí embaixo, estão na descrição também. E apoia a gente pelo Pix, podcastmorcego.gmail.com ou pelo apoio coletivo apoia.se/Caverna Morcego. Beleza, da hora, legal? Falamos essa introduçãozinha aí pra gente começar. Agora sim a gente vai pro nosso livro. Aí você vira e fala, morcego, a gente tá na metade do livro, né? Então dá tempo de você adquirir o seu. E você quer comprar o seu, você vai aqui na descrição que tá aí o link para o site da editora Funilaria. Beleza? Dá um pulinho lá e compra esse livro. Lá também é um precinho barateza. A Funilaria é muito boa e tem muitos títulos da hora, além desse, inclusive. Morcego, não consigo comprar. Eles disponibilizam o PDF e no nosso Drive tem o PDF também para você acessar aí. E, óbvio, caso você não queira abrir o livro, a gente irá fazer. Cadê? A gente irá fazer a transmissão do PDF aqui. Então a gente está aqui na página 162 do livro e 164 do PDF, né? Somos pessoas normais e comuns. E é esse subcapítulo aí que a gente vai passar hoje. Somos como você, pessoas que acordam todas as manhãs para estudar, trabalhar ou procurar um emprego. Pessoas que têm família e amigos. Pessoas que trabalham duro todos os dias para proporcionar um futuro melhor para aqueles que nos cercam. Alguns de nós se consideram progressistas, outros conservadores. Alguns de nós são religiosos, outros não. Alguns de nós têm ideologias definidas, outros são apolíticos, mas todos estamos preocupados e indignados com as perspectivas políticas, econômicas e sociais que vemos ao nosso redor. Corrupção entre políticos, empresários, banqueiros, deixando-nos indefesos, sem voz. Essa situação se tornou normal, um sofrimento diário, sem esperança. Mas se unirmos forças, podemos mudar isso. É hora de mudar as coisas, é hora de construir uma sociedade melhor, juntos. Democracia Real Já, Manifesto do Democracia Real Já. Esse trecho do Manifesto da Democracia Real Já, trazido pelo autor, publicado na página do grupo do Facebook, ilustra bem a identidade coletiva que veio definir sua atuação online. Alegando transcender o espectro de esquerda política, a intenção declarada do DRY era representar todas aquelas pessoas que, a despeito de suas posições políticas e estilos de vida, foram afetadas pelo estrago da crise econômica e pela política de austeridade imposta pelo governo Zapatero. Por meio do caráter inclusivo, alguns diriam impreciso de sua identidade, o DRY se tornaria, nos meses que antecederam ao 15M, um polo de atração para milhares de jovens não politizados, criando uma plataforma de condensação emocional para transformar experiências individuais de frustração e indignação em paixão política coletiva. O núcleo inicial da Democracia Real Já foi resultado de um encontro online entre dois jovens, Fábio Gandara, de 26 anos, e Pablo Galego, de 23. Gandara e Galego se enquadravam na categoria de graduados sem futuro, de Paul Mason. Provavelmente, então, a galera que está se formando na universidade e não tem oportunidade de emprego.
O primeiro se especializou em direito público e depois de trabalhar por muito tempo no famoso escritório de advocacia em Barcelona, foi demitido. Teve uma pequena experiência ativista participando do Fórum Social Europeu em Paris, em 2003, e depois se juntou aos protestos espontâneos contra o Partido Popular de José Maria Aznar após o atentado em Madrid em março de 2004. O segundo, recém-formado na Escola de Administração da Universidade de Cádiz, não tinha experiência ativista prévia. O que o motivou a se engajar foi vivenciar em primeira mão o terrível estado do mercado de trabalho espanhol. Percebi que as coisas estavam muito ruins e não havia solução para nada. Explica. A história do surgimento do Democracia Real Já se atrela a dois manifestos individuais, ambos publicados online, meses antes de o movimento dos indignados se materializar nas ruas. Em outubro de 2010, Gandara publicou o próprio manifesto no grupo do Facebook chamado Eu Soy una joven espanhola que quiere luchar por su futuro, que mais tarde ganhou o nome de Juventude en Acción, Juventude em Ação. Eu não estou falando muito, porque agora ele está explicando muito do Democracia Real Já, que eu não conhecia, né? E tá dando. Ele está literalmente contando a história deles, né? Então eu estou aqui mais lendo do que falando, diferente do episódio passado, por exemplo. Interessante isso. Este não é um movimento de esquerda, nem de direita. Não aderimos a nenhum grupelho teórico, seja marxista, seja neoleninista, seja anarquista. Somos simplesmente jovens, proclamou Gandara no manifesto. Embora só tenha conseguido atrair um punhado de signatários na época, o manifesto já prefigurava, em seu tom e ingenuidade, a recusa pós-ideológica das identificações de esquerda e direita que deveria ser uma característica fundamental da Democracia Real Já. Sem conhecer o manifesto do Gandara, no início de 2011, Galego publicou no seu próprio blog pessoal que possuía um maio de 68 na Espanha possível. Era a frase que abria seu manifesto Juventude. Em linguagem simples, quase amadora, o manifesto pedia aos jovens espanhóis que abandonassem seu estado de passividade, lutassem contra a corrupção, contra o sistema bipartidário estagnado e contra os sindicatos, em grande parte subservientes ao Partido Socialista no poder. Gandara encontrou o manifesto de Galego e eles passaram a conversar online. Juntos, decidiram criar um novo grupo no Facebook chamado Plataforma de Coordenação de Grupos para a Mobilização Cidadana. Inicialmente éramos poucas pessoas, eu, Pablo e mais uma, relata Gandara. Pouco a pouco, pessoas envolvidas em diferentes movimentos, do movimento da internet e alguns estudantes, começaram a se juntar ao nosso fórum. Nessa fase, o grupo se organizou exclusivamente online, usando o serviço de mensagens do Facebook como meio de coordenação. Você vê que tem uma pegada muito diferente do que o que aconteceu no Egito, né? Pelo menos nesse começo aí. Como Gandara explica, a estratégia acordada dentro do grupo era usar o poder da internet e a estrutura da web para nos organizar em nível estadual e desenvolver uma mobilização cívica para protestos em massa em toda a Espanha. Inicialmente, tive um papel de liderança no grupo, explica Gandara, acrescentando com sinceridade que não havia administrador que tivesse um papel preponderante. Havia um debate toda vez que uma decisão precisava ser tomada. Uma vez que o grupo conseguiu atrair mais pessoas, começou a fazer brainstorms anotando ideias específicas ou palavras de ordem e a discutir qual era a mudança social e política específica que estavam se reivindicando. Durante as sessões de bate-papo no Facebook, foi cunhado o lema Democracia Real Já, não somos mercadorias nas mãos de políticos e banqueiros, da qual mais tarde seria tirado o nome do grupo. Então começou um trabalho de bombardeio, como lembra Gandara. Entrávamos em fóruns na internet de debate social e político para ver o que estavam dizendo naquele grupo e comentar sobre o que diziam, convidando as pessoas a participarem e postando comentários nos grupos do Facebook, publicando em perfis de qualquer tipo e enviando e-mails para associações, ONGs e grupos políticos, contando um pouco dessa ideia. A identidade do grupo se centrou na ênfase tecnolibertária das possibilidades de democracia participativa oferecidas pela web, do tipo que antes havia sido evocado pela campanha No Les Votes, como pode ser percebido pela ênfase do grupo na abertura para novos membros. Mas o grupo político também se esforçou para evitar ser identificado como político, enfatizando constantemente seu caráter cívico. Por esse motivo, como explica Galego, em todas as comunidades, palavras que pudessem parecer muito políticas ou muito ideológicas, cuidadosamente evitadas e substituídas por uma linguagem mais coloquial, como aquelas usadas em mensagens de status do Facebook. Para Galego, o segredo do sucesso do DRY era o uso de eufemismos. O eufemismo, por exemplo, é dizer que todos os que estão embaixo são contra os que estão em cima, em vez de falar sobre luta de classes. Você está dizendo mesmo, mas não está assustando as pessoas. O uso de uma nova linguagem tem sido fundamental para o sucesso do movimento. No momento em que os cidadãos estão individualizados e vulneráveis diante do sistema, é hora de criar um agrupamento de pessoas unidas não por afinidade ideológica, mas por afinidade de protesto.
Olha, isso me fez pensar uma brisa, gente. Eu pensei que a Martha Harbinger, ela fala sobre abandonar a discussão, por exemplo, nos termos de democracia de classe, de ditadura do proletariado, né? Justamente pelas massas terem medo. Mas, aí entra uma coisa, né? Então, se as massas, entre aspas, têm medo, a mudança conceitual é meio que optativa. Por quê? O que vai importar vai ser a prática daquilo que a gente está dizendo. Ela que está errada, né? Porque senão teria sentido, né? E aí eu pensei, a prática é o critério da razão, é o critério da verdade, quer dizer, da razão não, da verdade. Mas também eu penso nessa fita do princípio era ação da rosa concreto, transformação. Enfim, eu brisei um pouco aqui, escrevendo um pouco. Pra vocês verem, às vezes as coisas só vêm. Olha que loucura. O mesmo tipo de espírito anti-ideológico inspirou o design do site do material publicitário do grupo. A cor principal usada como pano de fundo, tanto no site quanto sua publicidade, era um amarelo neutro. Esse tom, semelhante ao usado nas comunicações públicas do Estado espanhol, foi o mesmo adotado pelo Estado de Malestar e pela Juventud Sem Futuro, na tentativa de escapar de identificações ideológicas rígidas. Um estilo semelhante caracterizou o logotipo do grupo, que carregava só a sigla do nome da organização, DRY, Democracia Real Já, em grandes letras. Escrito com uma fonte de stencil, o logotipo ecoou suavemente a linguagem subversiva do grafite da arte de rua, dando à identidade do grupo um caráter criativo, jovial e discreto. A marca online do grupo, com foco quase obsessivo na inclusão, registrou o desejo de se afastar da identidade subcultural antagônica do movimento de globalização e da esquerda radical em geral. Aitor Tinoco, um dos principais organizadores do DRY em Barcelona, afirma com orgulho que fomos capazes de abandonar bandeiras e ideologias e conversar sobre problemas concretos para mobilizar os cidadãos. Embora em alguns setores essa abordagem pós-ideológica tenha gerado acusações ao DRY de infantilidade política, foi também, sem dúvida, o que permitiu ao grupo e a sua página no Facebook se tornarem um lugar para ir além, como Sofia de Roa pontua. Evitando uma orientação ideológica clara, o DRY devia a coerência de sua identidade a um apelo direto ao povo contra o sistema. Um movimento que ressoava profundamente com a descrição de populismo de Ernesto Laclau, como a construção de uma unidade popular contra instituições distantes e corruptas. A ilustração mais clara dessa orientação é oferecida por um vídeo do YouTube usado para dar o pontapé da manifestação de 15 de maio. No centro, há um tabuleiro de xadrez, no qual um conjunto padrão de peças pretas é dominado por uma massa de peões brancos. Isso foi acompanhado por uma série de legendas que, depois de listarem uma série de reivindicações sobre corrupção e desemprego, afirmam em espanhol: porque somos mais humanos, porque somos mais dignos, porque somos respeitáveis, terminando com porque somos mais. E aí, nessa referência aí, você tem o acesso ao link do vídeo, tá aí embaixo. Essa orientação majoritária, visível nesse vídeo, como em toda a comunicação do DRY, destacava constantemente a separação entre políticos e banqueiros e pessoas comuns. Como ilustrado por uma mensagem contundente postada na página do Facebook em 3 de abril. Políticos e banqueiros, ladrões. Lembrem que vocês não são nada e nunca serão nada sem o povo. Vendo na campanha uma oportunidade de superarem a divisão e a inércia, diferentes grupos decidiram pôr seu peso na convocatória do 15M lançada pelo DRY. A chamada foi finalmente apoiada por milhares de usuários da internet e por 200 organizações da sociedade civil, incluindo grupos, e eu travei, bem estabelecidos,
como antiglobalização, ataque e a ONG ambientalista Ecologistas em Ação, mas não por sindicatos. Olha que legal, interessante, né? Bem interessante. Tinha travado aqui, mas aparentemente voltei, né? Então, e essa chamada então foi apoiada por vários setores da sociedade civil, mas não foi por sindicatos, né? E assim que o autor encerra essa parte. O episódio de hoje ficou bem curto, gente, porque a gente está separando bem essas partes. São explicações meio básicas, né? Tipo, aqui é um episódio só sobre o DRY, só sobre como se forma a democracia real já. Tô testando ainda. Esse livro ele tá sendo um pouco pesado para mim pelo tema, um tema que eu não conheço nada e tudo, então eu tô dando essa vagarosidade, tá ligado? É nóis, espero que vocês tenham curtido. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, vai estar tudo na descrição. É nóis, até o próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau!